Boa tarde, tudo bem? Continuando a nossa monitoria, né, de cálculo numérico. Opa, deu um spoilerzinho. Ah, não, esse aqui é da aula passada. Pronto, aqui. Tá, monitoria de cálculo numérico. Essa vai ser a monitoria do dia 30, do 31, na verdade, desculpa, tá errado aqui. Que eu fiz esse material ontem. Do dia 31 de janeiro, tá? 2025, vocês podem ver a data ali embaixo. Hoje a gente vai falar sobre sistema mal condicionado, tá? Bom, o sistema mal condicionado, a, a filosofia básica dele é que pequenas mudanças elas impactam muito, então elas causam uma diferença muito grande. Então, por exemplo, a gente tem dois exemplos aqui, o exemplo 1 e o exemplo 2, que eu fiz mudanças bem pequenas nesses exemplos aqui. Eu botei nesse primeiro exemplo aqui esse segundo coeficiente aqui eu botei 5.01 e aqui no sistema 2 eu botei 3.01. São mudanças relativamente pequenas, sabe? Eu estou mudando um centésimo em dois valores diferentes. Mas quando eu pego a solução única desses sistemas, eu tenho soluções bem diferentes. Que o meu x aqui mudou 3, né? Se a gente fosse fazer um delta aqui, seria um delta igual a 3. Um delta x igual a 3. E aqui eu tenho um delta y igual a 5. Então, isso são sistemas muito diferentes, né? Então, como são muito diferentes e eu fiz mudanças bem pequenininhas, a gente pode considerar que eles são sistemas mal condicionados, certo? Mas, bom, a gente tem que saber medir esse mal condicionamento, né? A gente quer determinar, assim, até quando isso vai ser algo mal condicionado, né? Tipo assim, a partir de qual parâmetro? Bom, a gente usa como base a desigualdade do triângulo, né? O que a desigualdade do triângulo fala? Eu tenho duas normas de matrizes aqui, não, aqui e aqui. Duas normas de matrizes que quando eu multiplico elas, tem que dar menor, maior ou igual do que a norma da multiplicação das matrizes. No caso, essa desigualdade do triângulo, ela funciona mais ou menos assim. Eu vou fazer com matrizes mais diferentes para ver se fica um pouquinho mais fácil. Pronto. Funciona basicamente assim. Eu tenho essas duas matrizes diferentes aqui, a matriz A e a matriz B. Quando eu pego a norma de A e B e multiplico, tem que dar maior ou igual do que a norma da multiplicação das matrizes. No caso, para a gente medir o mau condicionamento, como a gente está querendo uma matriz só, no caso só a matriz A gente vai comparar ela com a matriz inversa de A. Então, a gente tem que achar a matriz inversa por um dos métodos de achar a matriz inversa. Fica a critério, qual você achar melhor. E, bom, essa formulazinha aqui, ela vai ser a desigualdade do triângulo, que eu coloquei como um número diferente e um triângulozinho aqui. Não é um delta, é um triângulo, tá? Só para facilitar isso. O que acontece é basicamente assim, quando essa desigualdade do triângulo aqui for igual a 1, o sistema ele vai dizer que é bem condicionado, ou um sistema condicionado. Mas se essa desigualdade do triângulo ela for muito maior do que 1, eu vou ter um sistema mal condicionado, entendeu? Então vamos mostrar agora o que é a norma da matriz. A gente tem que saber essa norma da matriz para poder calcular aqui a desigualdade do triângulo e assim medir o mau condicionamento do sistema. Eu trouxe esse exemplo aqui para a gente dar uma olhada, que foi de quando eu estava fazendo a cadeira de cálculo numérico. Essa aqui foi a minha anotação. Bom, como está escrito aqui, e como eu já disse, essa notação aqui é dada de norma da matriz. Opa, aqui embaixo, norma da matriz, certo? Então, vamos supor que eu tenha a matriz A aqui, né? A matriz A é igual a essa parte azul aqui.
Quando eu quero a norma da matriz, eu vou ter que considerar o máximo entre as três colunas da matriz. Então, o que eu vou ter? Primeiro eu vou pegar a coluna 1, que vai ser o módulo do primeiro termo, mais o módulo do segundo, mais o módulo do terceiro, certo? E assim eu vou ter da coluna 1. E eu faço da coluna 2 e da coluna 3, a mesma coisa. Então, vamos repetir. Da coluna 1, eu vou pegar o módulo do primeiro termo, o módulo do segundo, o módulo do terceiro e somar isso. Da coluna 2, mesma coisa. Módulo do primeiro, módulo do segundo, módulo do terceiro e soma tudo. Da coluna 3, módulo do primeiro, módulo do segundo e módulo do terceiro. E depois que eu fizer isso, eu vou achar o máximo entre esses três valores, certo? E quando eu achar o máximo, eu vou ter a norma da matriz, tá certo? Não tá aqui o exemplo que eu trouxe. Eu vou pegar o exemplo aqui rapidinho, já volto. Bom, voltei aqui. Vamos lá. Eu trouxe esse exemplo aqui. Deixa eu anotar aqui. Exemplo. Vou botar aqui. EX1. Pronto. Exemplo 1. Tá aqui. O que esse exemplo aqui fala? Ele me deu essa matriz A aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Opa. Botar pra cá. Pronto. Ok. Eu tenho essa matriz A aqui. E eu quero medir se vai ser um sistema mal condicionado ou não. Essa matriz A aqui, eu acho que por questão de facilidade, eu multipliquei por 10 porque eu não estava a fim de trabalhar com esses números em vírgula aqui, tá? Mas, vamos mostrar aqui como ficaria essa matriz A num sistema, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó, 0,5x mais 0,6y e 0,1x mais 0,4y. E aqui vai ter os valores do sistema independente, né? Do vetor dos valores independentes. Mas a gente não vai trabalhar com eles aqui agora, vou só botar os pontinhos aqui. Vai ter os valores aqui, mas no momento eles não... a gente não usa eles, tá? A gente usaria para achar a solução única que está aqui e aqui, mas nesse caso aqui que a gente só quer medir o mau condicionamento dessa matriz, no caso desse sistema, a gente não precisa, beleza? Então, beleza, eu multipliquei por 10 aqui para facilitar a minha vida, para eu poder achar a norma, né? Então, vamos fazer esse processo aqui da norma de novo, né? Primeiro, a gente vai pegar a coluna, né? Essa norma aqui, a gente tem que achar o máximo na primeira coluna e na segunda coluna. Como é um sistema 2×2, eu só tenho duas colunas, então não vai entrar aqui a terceira coluna, que ficaria aqui em cima, certo? Bom, então o que eu tenho aqui da primeira coluna, eu tenho que somar esses dois valores aqui, o 5 e o 1. Então eu vou ter que achar o máximo entre 5 mais 1 vai ser 6. E 6 mais 4, 10. Então tem que achar qual o maior valor entre 6 e 10. No caso, por óbvio, é o 10, que foi o que está aqui da resposta, certo? Então, beleza. Agora, para a gente fazer a desigualdade do triângulo, a gente tem que achar a matriz inversa de A. Tranquilo. Eu fiz aqui já, né? Já deixei aqui pronto para vocês o sistema para transformar essa matriz numa matriz inversa. Não olhei, mas assim, fiz aqui coloquei a matriz identidade aqui do lado, incorporada, né? Essa aqui é a matriz identidade. Daí eu fui fazendo operações elementares até chegar na matriz inversa aqui embaixo. Por questão de facilidade e para não ficar tão repetitivo isso daqui, a gente vai deixar como a matriz inversa sendo essa daqui, certo?
Deixa eu só responder um negócio do Discord aqui, peraí. Pronto, voltei. Fui responder um aluno ali. Beleza, então voltando. Estamos aqui com a nossa matriz inversa. E a gente vai fazer o mesmo processo para a gente achar a norma aqui. Então, deixa eu botar aqui e repetir aqui para ficar bem claro isso, certo? Meu Deus do céu, que organização feia do caramba. Pronto. Vamos lá. Eu vou ter que achar o máximo entre a primeira coluna e a segunda coluna, né? No caso, na primeira coluna aqui, vamos botar aqui o máximo, vamos botar os valores da primeira coluna. Eu vou ter 2 sétimos, esse 2 sétimos seria a mesma coisa que 4 sobre 14. Só estou multiplicando por 2 aqui em cima e aqui embaixo, certo? É como se eu estivesse multiplicando pela matriz 2 por 2, assim. Pela matriz não, pela fração 2 por 2, certo? Então eu vou ter 4 sobre 14. E o módulo aqui é menos, então lembre, eu estou considerando o módulo, tá? Tem que lembrar disso. Então beleza, vamos lá. Temos 4 sobre 14, que é a mesma coisa que 2 sobre 7, mais o módulo de menos 1 sobre 14. O módulo de menos 1 sobre 14 é só o valor numérico, então é como se fosse positivo. No caso, eu vou ter 5 sobre 14. E a mesma coisa na segunda coluna agora. Fiz na primeira coluna, vou fazer na segunda. Na segunda coluna, eu tenho menos 6 sobre 14. Quero só o módulo, então fica 6 sobre 14. Mais 5 sobre 14. Quero só o módulo, 5 sobre 14. Então, vou ter 11 sobre 14. Porque eu estou somando 6 mais 5, 11. Beleza. Qual é o máximo entre 5 sobre 14 e 11 sobre 14? Boa tarde. Ok. Deixa eu parar a gravação aqui rapidinho. Voltei, pessoal. Estava falando com o mesmo aluno de antes, mas não tem problema. Ele está aqui na chamada agora com a gente. Bom, então como eu estava dizendo, a gente tem que achar o máximo entre 5 sobre 14 e 11 sobre 14, que no caso vai ser 11 sobre 14. Por isso, a gente tem aqui 11 sobre 14. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aquelas duas matrizes lá, né? Que no caso vai... as duas normas, desculpa. Que no caso vai ser a norma da matriz normal, que a gente tirou aqui como 10, vezes a norma da matriz inversa, que deu 11 sobre 14. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou ter 110 sobre 14. Vocês conseguem ver que isso daqui é muito maior do que 1? Porque o que acontece? Vamos botar aqui na calculadora. 11 sobre 14. Isso aqui, ó, vai dar 7,86 aproximadamente aí aproximando aí para duas casas, né? Fazendo um arredondamento padrão para as duas casas. Eu vou ter 7,86. É 86, né? Ok. Outra forma que você poderia ver é só bater o olho nessa fração aqui. Porque o que acontece? O 110, ele é muito maior do que o 14. Então tá muito longe do 1. Entendeu? Se tivesse, sei lá, 15 sobre 14, aí você até poderia ter um caso, falar, poxa, tá muito próximo do 1, então esse sistema tá bem condicionado. Mas 110 é um número tão distante que aqui você já pode dizer que ele é mal condicionado. Mas ainda assim, vamos colocar o valor aqui de 7,86, né? Que é muito maior do que 1. Para o nosso caso aqui, a gente está considerando muito maior do que 1. Quando a gente fala que é um número próximo de 1, pensa que vai ser no máximo 0 e 2. E isso aqui eu já estou puxando muito o limite. O ideal seria tipo 1,3 e 1,5. Sabe? É bem pouquinho. 1,3 e 1,5 não é um bom exemplo, né? 1,3 e sei lá 0,9.
São, tipo assim, são variações bem pequenininhas que a gente tá querendo. É um negócio um pouco mais subjetivo, mas assim, o que importa pra gente é que esse 7.86 aqui, ele tá muito acima e ele tá muito fora, tá? Então, vai ser considerado um sistema mal condicionado. Bom, foi isso a monitoria. É um assunto bem tranquilo, bem rapidinho, tá? É, essa aqui, se eu não me engano, foi sobre a aula de quinta-feira, que foi no dia 30. Foi dia 30. Se eu não me engano, foi isso aqui que foi dado na aula de quinta-feira. Pelo que eu olhei no cronograma lá, foi isso. E no mais é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me avisar, tanto pelo Discord quanto pelos comentários do YouTube ou pelo WhatsApp. Fiquem à vontade, podem me perguntar à vontade. Tá certo? Bom, no mais é isso. Espero que você tenha um bom dia. Tchau, tchau.